Vamos lá. Preste atenção. Até o ano passado, talvez, ou 2 anos atrás, dividia-se o sistema nervoso central, olha aí, sistema nervoso central, ele era dividido em sistema nervoso segmentar e sistema nervoso suprassegmentar. O sistema nervoso segmentar é exatamente isso que nós estudamos, a medula espinhal e o tronco encefálico. Por quê? Por causa daquela segmentação transversal, na medula tinha aquele segmento de medula, bulbo ponte mesencéfalo tinha parte inferior, superior, toda uma organização longitudinal, as colunas de núcleos, um em cima do outro. E o sistema nervoso suprassegmentar é exatamente cérebro e cerebelo. Acontece que, mais recentemente, os livros estão trazendo uma divisão diferente, não só do sistema nervoso central, mas de todo o sistema nervoso. Então, eles dizem que o sistema nervoso que é dividido em sistema nervoso segmentar e suprassegmentar. E o que mudou, professor? É que no sistema nervoso segmentar, eles acrescentam todo o sistema nervoso periférico. Né? Porque o sistema nervoso periférico, através dos nervos, são conectados nos segmentos da medula e tronco encefálico. O sistema nervoso segmentar ficou da mesma maneira como era concebido. Deixa eu pegar bem aqui assim, botar aqui um S maiúsculo, e no outro também está um S maiúsculo. Ok, mas agora vamos só para cerebelo. Conceito, o que é o conceito do cerebelo? Vamos dizer algumas coisas sobre cerebelo, aí a gente soma tudo para dar um conceito. Embriologicamente, eu sempre tenho que recorrer a essa figura. O encéfalo primitivo divide-se em 3 vesículas primárias, o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. O rombencéfalo, que é a vesícula primária mais inferior, ela se divide em 2 outras. Ela se divide em metencéfalo e mielencéfalo. Nós já sabemos que o mielencéfalo origina o bulbo. E o metencéfalo origina anteriormente a ponte e posteriormente o cerebelo. Então eu digo que o cerebelo origina-se da parte posterior do metencéfalo. Está aqui o metencéfalo. Aqui é o metencéfalo. Essa parte anterior aqui vai originar a ponte e essa parte posterior aqui vai originar o cerebelo. Etimologicamente, a palavra cerebelo significa cérebro pequeno, ou pequeno cérebro. No inglês é little brain. Cerebelo, lá no inglês você vai encontrar com o nome de little brain. Se você for para o italiano, você vai encontrar cervelletto. Cervello, cérebro, e cervelletto, pequeno cérebro. Aqui no português, cérebro e cerebelo, quer dizer pequeno cérebro. Onde é que está localizado? Lá a caixa craniana é dividida em 3 fossas: fossa craniana anterior, fossa craniana média e fossa craniana posterior. Então, o cerebelo ocupa a maior parte da fossa craniana posterior. E a situação, está aqui o cerebelo, olha como é que está aqui a situação. Ele está atrás do tronco encefálico e abaixo da parte posterior do cérebro. Pegando todas essas informações que eu disse para vocês, eu juntei aqui e disse: é um órgão pertencente ao sistema nervoso suprassegmentar, correto. Denominado de pequeno cérebro, sim. Originado da parte posterior do metencéfalo, localizado na fossa craniana posterior, situado abaixo da parte posterior do cérebro, e atrás do tronco encefálico. Então está aí todo o cerebelo.
Olha aqui ele. Atrás do tronco encefálico, abaixo da parte posterior do cérebro. Está aqui na fossa craniana posterior. Aqui você vê essas duas bolas, tá? São exatamente as duas bolas. Pessoal, me dê um segundinho aí. Já aqui. Tenho que tomar aqui o medicamento, minha esposa está chegando aqui. Por favor. Já. Observe nessa figura que o cerebelo não só está atrás, o cerebelo não só está atrás do tronco encefálico, mas ele está assim de lado também, do bulbo e da ponte. Ele se projeta assim lateralmente. Está atrás, está, mas também ele está do lado da ponte e do bulbo. Eu sempre gosto de botar essas dimensões, ó, a largura da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de 8 a 10 centímetros. A espessura da sua porção mais anterior até a porção mais posterior, ó, variando de 4 a 7 centímetros. A altura, ó, a tua parte mais alta, a tua parte mais baixa, 5 centímetros. Peso variando de 120 a 160 gramas. E tem uma forma assim elíptica. Parece uma bola de beisebol. Ó, parece uma bola de beisebol. Aqui é a altura, aqui é a largura e a forma elíptica. Cobrindo o cerebelo e separando o cerebelo da parte posterior do cérebro, tem uma prega de meninge da dura mater chamada de tenda do cerebelo. Ó, tenda, uma tendazinha. Olha aqui eu vou tirar o cerebelo. Aí ficou essa cobertura aqui, ó. Ficou essa cobertura aqui. O cerebelo está aqui dentro da fossa cerebelar. Então o cerebelo tem essa cobertura, que é a tenda do cerebelo. Prega de dura mater que separa a fossa craniana média da fossa craniana posterior. Aqui é a fossa craniana posterior. A fossa cerebelar está na fossa craniana posterior. Olha aqui como está bonitinho aqui a fossa cerebelar. Olha aqui a tenda do cerebelo. Aqui você vê com o cerebelo dentro. Aqui sem o cerebelo. Aqui é a tenda do cerebelo, que é uma prega da dura mater. Tem uma abertura na tenda do cerebelo para dar passagem ao mesencéfalo, onde o mesencéfalo vai se encontrar com o diencéfalo. Essa abertura na tenda chama-se incisura da tenda. Aqui numa tomografia você vê perfeitamente a tenda do cerebelo, ó. Tá aqui o cerebelo. Tá aqui a parte posterior do cérebro.
Olha aqui, a tenda do cerebelo, o cerebelo aqui embaixo. A tenda vai dividir a cavidade craniana em duas regiões. A chamada compartimento superior, aqui em cima, ó. Compartimento superior, chamado de compartimento supratentorial, porque está acima. Porque está acima da tenda do cerebelo. E um compartimento inferior que aloja o cerebelo, que é chamado de compartimento infratentorial. Professor, só pode repetir essa parte aí? Na hora. Olha aqui. A tenda do cerebelo, que é isso aqui, ó. Vai dividir toda a caixa craniana em dois compartimentos, o superior e o inferior. Quem é que divide? A tenda do cerebelo. O compartimento superior é chamado de compartimento supratentorial e o compartimento inferior é chamado de compartimento infratentorial. Vocês vão lá na patologia, você vai encontrar patologias supratentoriais, patologias infratentoriais. Aqui embaixo, infratentorial, tem o cerebelo e o tronco encefálico. E aqui, supratentorial, tem o cérebro. Tem as patologias diferentes, porque inclusive o suprimento arterial é diferente. E a incisura da tenda, eu vou já mostrar para vocês, é esse buraco aqui, ó. Tá aqui a tenda, vocês estão vendo aqui a tenda. E tem esse buraco aqui, ó. Olha aqui o buraco, é esse buraco aqui. Chama-se incisura da tenda. É por onde o tronco encefálico encontra com o diencéfalo. Olha aqui, o mesencéfalo vai encontrar com o diencéfalo. Olha aqui, olha a tenda aqui como está bem bonitinha. Tentorium cerebelli, está aqui, ó. E esse buraco aqui é a incisura da tenda. Note, tentorial note, incisura da tenda. Mais uma vez aqui a tenda do cerebelo. Aqui onde fica o cerebelo. Aí eu botei minha neta dentro da minha mala, tá? Como se aqui fosse a tenda. Aqui embaixo tem um compartimento. Ela seria o cerebelo aqui. O aniversário dela. Por isso que eu estou colocando essa imagem. E aqui em cima seria o compartimento supratentorial. O cerebelo tem três... Professor Monte, Diga. a incisura da tenda, ela tem alguma função específica ou é só para ligar É essas só duas delimitar essa abertura. Entendi. Delimitar essa abertura. Delimitar essa abertura. O cerebelo tem três portas de entrada e saída. Três portas. É como se tivesse uma cidade com três grandes avenidas. Tá? E essas vias de comunicação do cerebelo com o mesencéfalo, com a ponte, com o bulbo, são chamadas de pedúnculos cerebelares. Aí eu tenho aqui o pedúnculo cerebelar superior, ó, ligando o cerebelo ao mesencéfalo aqui, ó. Pedúnculo cerebelar superior, ó. Aqui o pedúnculo cerebelar médio, que é o maior, tem o maior contingente de fibras, e aqui embaixo o pedúnculo cerebelar inferior. Então são as três portas de entrada e saída de fibras no cerebelo. O pedúnculo cerebelar superior vai ligar o cerebelo ao mesencéfalo, está ligado ao mesencéfalo. O pedúnculo cerebelar médio vai ligar o cerebelo à ponte. E o pedúnculo cerebelar inferior vai ligar o cerebelo ao bulbo. Ao bulbo. Pelo pedúnculo cerebelar superior entram e saem fibras que vêm ou que vão do cérebro, do mesencéfalo e da medula aqui. Pelo pedúnculo cerebelar médio vão chegar fibras ao cerebelo vindo da ponte, exclusivamente. As fibras saem da ponte para penetrar no cerebelo. E aqui pelo pedúnculo cerebelar inferior
que o cerebelo está conectado ao bulbo, tem fibra do bulbo e da medula espinhal. Tá aqui os 3 pedúnculos, ó. Pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar inferior e aqui o pedúnculo cerebelar médio. Superior, inferior e pedúnculo cerebelar médio. Superior, inferior e pedúnculo cerebelar médio. Mesma coisa. Separado. Funções. Aqui que eu quero uma atenção de vocês. Cuidado com livros mais antigos. Nunca pesquisou tanto na área de saúde. O avanço da tecnologia tem proporcionado um ganho, um avanço muito grande nas pesquisas que envolvem as coisas do corpo humano, inclusive na neuroanatomia. Então, recentemente mudou-se muito, porque descobriu-se, então, funções que não se conheciam do cerebelo. Né? Essas funções foram descobertas em funções das amplas conexões descobertas. Tanto conexões que chegam, aferentes, como conexões que saem do cerebelo. Então, visto que tem essas fibras chegam, essas fibras saem, então sabe-se que o cerebelo interfere no problema motor, na condução motora, o controle da motricidade somática, no movimento, nas funções de inteligência que até então não se sabia e também não se sabia nas funções emocionais do psíquico. Achava-se, então, que o cerebelo era um órgão eminentemente motor. Mas agora não, já se sabe que o cerebelo também interfere nas funções do conhecimento e nas funções emotivas. Nas funções motoras, e tudo aqui é movimento, eu botei aqui movimento de todo jeito. Na manutenção do equilíbrio, você vê que essa mulher está caminhando em cima de um cabo, de uma corda. Equilíbrio. Não só equilíbrio, mas a postura, do ato de você ficar em pé, digamos. Né? O equilíbrio tanto estático, olha aqui, de ficar em pé, mas de pular, de caminhar, de correr. Controle dos músculos, do tônus muscular, do refinamento dos movimentos, os movimentos inteligentes, que requer inteligência, fineza dos movimentos, e o aprendizado motor. Para que quando você for fazer o movimento, não precise ser do ponto zero. O cerebelo participa da memória do movimento, junto com outros órgãos. Então, tudo isso aqui já se sabia. E eram as funções motoras do cerebelo. Isso aqui já era descoberto. Agora, o que não se sabia eram as funções não motoras. As funções cognitivas, relacionado ao reconhecimento de figuras complexas, como no caso de você montar um quebra-cabeça bem complicado, né? Resolver mentalmente operações de aritmética, associar a palavra a verbo. O que é isso? É quando eu digo assim, correr. É associar o que é correr com o ato de correr. Dá sentido ao termo, ao verbo. Isso aí não é função motora, é função cognitiva, de conhecimento. Processamento da linguagem, da fala, a fluência verbal, compreensão das palavras, narrativas. Olha quanta coisa não se sabia do cerebelo. Ainda, recordações autobiográficas, você se lembrar lá do tempo que você era mais jovem, criança, menino, ligado à memória. Não é que seja só lá, mas ele está ligado. Na manutenção da atenção, vocês agora estão atentos ao que eu estou falando, mostrando. Memória de trabalho, é o que eu acabei de falar para vocês. Guardar sequências de movimentos, né? Aprender. E funções de espaços visuais. Você chega numa cidade que não conhece nada, mas não sabe andar nada. Mas com pouco tempo você já começa a saber onde é a farmácia, onde é o cinema, o clube, onde é a faculdade.
São as funções e espaços visuais. E as funções emocionais, as alterações da personalidade, alguns distúrbios comportamentais que não se sabia, às vezes as lesões são cerebelares. Vamos agora conhecer o cerebelo. Vamos começar pela configuração externa. Aqui você está vendo um cerebelo de frente e aqui você está vendo um cerebelo por trás. Uma face anterior, uma face posterior. Anatomicamente, na linha mediana do corpo, o cerebelo apresenta aqui uma elevação longitudinal, ó, uma elevação visto por trás, visto da frente. Essa elevação é chamada de verme. Parece uma minhoca, uma lombriga. É o verme. Então, o cerebelo é formado de uma parte mediana, que é o verme, e duas projeções laterais, uma direita e uma esquerda, que são os hemisférios. Professor, Diga. aí tem duas cores, quer dizer, lá em cima tem 3 cores, vermelho e verde. Tudo isso aí é verme ou é só uma cor ou outra? Não, é porque isso aí é só para dividir o cerebelo, nós vamos já dividir ele em partes. E Eu estava falando das divisões do cerebelo. o verme é tudo na O verme é essa parte aqui, esse septo aqui mediano, é tudo isso aqui, ó. O septo. tanto na porção anterior como posterior, né? É a mesma coisa. Só que eu estou mostrando como é que você vai ver ele anteriormente e como é que você vai ver ele posteriormente. Aqui é o verme. Tá? M quer dizer metade. M. Aqui uma esfera e duas metades da esfera. Hemisfério, ó. Hemisfério esquerdo, hemisfério direito. Hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Tá? As duas metades separadas pelo verme. Aqui, ó, uma peça, você vê aqui o verme e aqui os dois hemisférios. O verme aqui e aqui os dois hemisférios. Se vocês observarem aqui no cerebelo, ele é todo fatiado, ó. Parece assim uma pilha de presunto, de queijo, ó. Todo fatiadozinho, como tem na padaria, ó. Cada fatiazinha dessa eu chamo de folha do cerebelo. Então, macroscopicamente, externamente, o cerebelo é todo marcado pela presença das folhas. As folhas do cerebelo. As folhas. Essas folhas podem se agrupar, 1, 2, 3, para formar lóbulos. E os lóbulos vão se agrupar para formar os lóbulos, que são separados entre si por sulcos, quando são mais superficiais, e fissuras, quando são mais profundos. Você também vê aqui no cerebelo, tanto em cima como embaixo, duas incisuras, depressões aqui, ó. Aqui eu chamo de incisura cerebelar superior e aqui eu chamo de incisura cerebelar inferior. Olha que a incisura inferior, que é essa aqui, mas aqui em cima você só vê mais anteriormente. Tem 3 faces, ele é apresenta-se uma pirâmide triangular. Aqui é a face anterior, você está vendo aqui a face anterior, e aqui é a face posterior. Mas você não vê assim, porque tem um tronco encefálico aqui cobrindo parte da face anterior. Para você ver ele completo aqui, você tem que tirar o tronco encefálico, para você ver a face anterior, ver a face posterior, e aqui embaixo, assentado na fossa, você vê a face inferior. Aqui você está vendo a face anterior, que aqui tem o pedúnculo cerebelar superior e inferior, e aqui o pedúnculo médio. Aqui você vê o vermes, aqui você vê a incisura inferior. Aqui você vê por trás. Aqui, quando a fenda é mais pronunciada, são fissuras. Quando são mais superficiais, são sulcos.
O cerebelo, como é um órgão nervoso, ele é constituído da mesma forma da medula, do bulbo, da ponte, mesencéfalo, de substância branca e substância cinzenta. Não tem substância reticular no cerebelo. O cerebelo só tem substância cinzenta e substância branca. Olhando aqui nas figuras ao lado, o que você vê mais escuro é substância cinzenta. O que você vê mais claro é substância branca. Ó. E tem homóloga, professor? Como? Tem substância cinzenta homóloga no cerebelo? Não. É só substância cinzenta. É só substância cinzenta. É só de um tipo só. Não tem diferença da substância cinzenta do cerebelo. Vamos lá. Se você prestar atenção na substância cinzenta, aqui nessa figura dá para você ver melhor. Aqui. Tem substância cinzenta mais superficial, aqui, ó, que aqui você vê bem, ó, substância cinzenta superficial. E aqui dentro da substância branca, você volta a ter novamente substância cinzenta. Nós chamamos de substância cinzenta profunda. Então, eu posso dizer que a substância cinzenta do cerebelo apresenta-se superficialmente com o nome de córtex cerebelar. Então, aqui é o córtex do cerebelo, aqui, ó. Mais superficialmente é o córtex do cerebelo. E a substância cinzenta profunda, você vê que tem aqui, ó, algumas ilhas de substância cinzenta formando os núcleos centrais do cerebelo. Então, os núcleos centrais do cerebelo constituem a substância cinzenta profunda do cerebelo. Se perguntar a vocês como é que está organizado a substância cinzenta do cerebelo, você diz numa parte superficial, que é o córtex, e numa parte profunda, que são os núcleos centrais do cerebelo. E a substância branca? Preste atenção aqui, a substância branca. Tem uma parte que ela é mais concentrada, que é profundamente, ó. Ela é mais concentrada aqui, ó. Tá? Que é chamado de corpo medular do cerebelo. Corpo medular do cerebelo. É a substância cinzenta profunda do cerebelo. A substância branca profunda. Forma o corpo medular do cerebelo. Aqui, ó. Essa parte branca aqui maior, ó. Mas se vocês prestarem atenção, do corpo medular sai assim uma radiação que invade o córtex, ó. Sai assim uns raios que invadem o córtex, olha aqui. Do corpo medular sai essa radiação que invade o córtex. Isso aí é chamado de lâminas brancas do cerebelo. É uma projeção cortical da substância branca do cerebelo. Ah, mas está bonitinho, professor. Então, a substância branca é organizada em corpo medular, que localiza-se profundamente, da onde partem raios que se projetam dentro do córtex, que são as lâminas brancas do cerebelo. Olha aqui. Aqui é o corpo medular, profundamente, dá saindo, ó, esses raios que vão invadir o córtex cerebral, que são as lâminas brancas do cerebelo. Essa substância branca, ela é formada, preste atenção, a substância branca é formada por fibras próprias do cerebelo, fibras que não saem do cerebelo, que são chamadas de fibras intrínsecas do cerebelo. Elas vão ligar áreas dentro do cerebelo. São fibras intrínsecas. E também a substância branca do cerebelo tem as fibras extrínsecas. Essas fibras extrínsecas ou estão chegando ao cerebelo pelos pedúnculos, não tem aqueles 3 pedúnculos, elas podem estar chegando ao cerebelo ou podem estar saindo do cerebelo. Aí são as fibras extrínsecas do cerebelo. As fibras intrínsecas, eu disse que elas são intracerebelares. Elas estabelecem conexões dentro do cerebelo. Enquanto que as fibras extrínsecas ou estão chegando, são as fibras cerebelares aferentes, estão chegando ao cerebelo pelos 3 pedúnculos, ou fibras que estão saindo, são as fibras eferentes cerebrais, que estão saindo também através dos pedúnculos cerebrais.
Agora nós vamos estudar com calma, sem pressa. Professor, Ou não? só sai fibras pelos pedúnculos do cerebelo? Não tem outro caminho. Só sai através dos pedúnculos. Ou sai ou chega através dos pedúnculos cerebelares. Tudo bem. Agora nós vamos estudar aqui o vermes. Vamos entender aqui o verme. Ah, professor, o verme liga um hemisfério ao outro. Liga. Está ligando. Então vamos pegar um corte aqui, vamos cortar bem no meio. Bem um corte sagital mediano. E vai ficar assim, ó. Eu cortei, separei um lado do outro. Aí você vai ter essa visão aqui do verme. Você vai ter essa visão aqui do verme. Bom, o que vai acontecer aí? Vamos lá. Cada partezinha dessa tem um nome. Ah, professor, mas é muito difícil. É nada, é fácil. Vamos aqui no sentido dos ponteiros do relógio. Essa partezinha aqui, primeira, que está aderido ao véu medular superior, aqui, ó, é chamado de língula, uma pequena língua. Aqui a língula. Ligado à língula tem essas duas folhas aqui, ó. Duas folhas formam um lóbulo. Então aqui é o lóbulo central. Depois da língula, vem um lóbulo central. Depois do lóbulo central, vem uma estrutura que é a estrutura mais alta do cerebelo. É tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. É também um lóbulo, mas como é a parte mais alta, ele chama de cúmen. Então, a cúmen quer dizer da cumieira. É a parte mais alta da casa, não é a cumieira lá em cima. Pronto. Então, isso aqui é o cúmen. É a parte mais alta do cerebelo, é o cúmen. Depois do cúmen tem isso aqui que está assim descendo. É o declive. Ó, aqui é o declive. Horizontalmente tem uma folha aqui que é chamada de fólium. Uma folha só. Bem horizontalzinha aqui, ó. O fólio, a folha. Aqui. Depois vem um tuber. Depois vem essa formaçãozinha aqui, triangular, que é a pirâmide. A pirâmide. Depois da pirâmide vem aqui, eles acham parecido com uma uvazinha, uma pequena uva, uma úvula. Tá? E depois vem um lobo flóculo. Vem um nódulo, desculpem. Vem um nódulo aqui. Então tá aqui, ó. Língula, lóbulo central, cúmen, declive, fólium, tuber, pirâmide, úvula e nódulo. Separando uma das outras, ó, tem depressões aqui que são fissuras, ó. Separando uma das outras. Separando a língula do lóbulo central, tem aqui, ó, a fissura pré-central. Aqui, ó. Fissura pré-central. Separando o lóbulo central do cúmen, tem a fissura pós-central. Ó, aqui, ó. Fissura pós-central. Separando o cúmen do declive, vem essa aqui, que é uma das mais importantes. É a fissura prima. Fissura prima. Aqui, ó. Prima. Separando o declive do fólium, tem a fissura pós-clival. Após o declive, pós-clival. Separando o fólium do túber, tem a fissura horizontal. A fissura horizontal. Separando o túber da pirâmide, tem a fissura pré-piramidal. Separando a pirâmide da úvula, vem a fissura pós-piramidal. Separando a úvula do nódulo, tem a fissura póstero-lateral. Essas duas, a fissura prima, que está aqui, ó, que separa o cume do declive, e a fissura póstero-lateral, que separa a úvula do nódulo, são as duas fissuras mais importantes. Eu já digo por quê. Aí, ó. Depois que eu fiz lá a minha, eu encontrei isso aqui na internet. Mas é a mesma coisa. Língula, lóbulo central, cume, declive, fólio, pirâmide, úvula e nódulo.
encontrei também essa figura e eu me tornei coautor porque eu botei aí a fissura pré-central, pós-central, prima, pós-clival, horizontal, pré-piramidal, pós-piramidal, póstero-lateral, as fissuras. Então isso aqui foi o que eu mostrei, ó, no vermes. Tem essas estruturas do vermes. Língula, lobo central, cúmene, declive. Essas estruturas, elas se projetam para formar os hemisférios. A língula é muito pequena. A língula é muito pequena e ela não se projeta. Mas o lobo central se projeta com o nome de asa do lobo central. O cúmen vai se juntar com o declive para formar o lóbulo quadrangular. O fólio e o túbio vão formar o lóbulo semilunar. A pirâmide se projeta com o nome de lóbulo biventre, a úvula com o nome de tonsila e o nódulo como flóculo. Então vocês veem as estruturas vermianas e veem as estruturas, as formações hemisféricas. Ok. Embriologicamente, o cerebelo é dividido em duas partes. Professor, Diga. no caso, o vermes forma os hemisférios, né? O vermes se projetam lateralmente para formar os hemisférios. Ah, certo, obrigada. Aqui no corte sagital mediano, eu pego para facilitar o entendimento da divisão embriológica. Ontogenética é a mesma coisa de embriológica. É dividido em duas partes, tá? Uma parte menor, que é o lobo, é um lobo flóculo nodular, que é essa pequena parte aqui, ó. Então, embriologicamente, o cerebelo é dividido em lobo flóculo nodular e todo o restante, ó, é o corpo do cerebelo. Aqui o corpo, ó. Eu botei aqui destacado o corpo e bem aqui o lobo. Você vê que é desproporcional a divisão embriológica do cerebelo. E o que separa, professor, o lobo flóculo nodular do corpo do cerebelo? A fissura póstero-lateral. Está bem aqui assim a fissura, ó, póstero-lateral. A fissura póstero-lateral vai dividir o cerebelo em lobo flóculo nodular e corpo do cerebelo. Corpo do cerebelo. O corpo do cerebelo, por sua vez, é dividido em duas partes. Ó. Quem é que divide? A fissura prima. Bem aqui é a fissura prima. A fissura prima vai dividir o corpo do cerebelo em lobo anterior. Aqui é o lobo anterior, ó. E aqui é o lobo posterior. Aqui é o lobo posterior. Quem é que divide o corpo do cerebelo em lobo anterior e lobo posterior? A fissura prima. É por isso que eu disse que a fissura prima e a fissura posterior-lateral eram as fissuras mais importantes. É porque vão dividir o cerebelo em três lobos. Em três lobos. O lobo flóculo nodular, o lobo anterior e o lobo posterior. Aí, ó. O lobo anterior, o lobo posterior. Aqui é a fissura prima. A fissura prima, que é essa aqui, ó, vai dividir o corpo do cerebelo em lobo anterior e lobo posterior. Aqui os três lobos, tá? Lobo anterior, lobo flóculo nodular e lobo posterior. Aquelas cores que você via era para dividir embriologicamente o cerebelo em três lobos. Professor, Diga. o lóbulo flóculo nodular é formado só pelo nódulo, é? O nódulo e o flóculo. O nódulo e o flóculo? É, que são as duas. Você não se lembra bem aqui assim, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó aqui. O nódulo, que é no vermes, e o flóculo, que é nos hemisférios. Então, nódulo e flóculo é que formam o lobo flóculo nodular. Entendi. Professor, Diga.
O senhor pode explicar de novo a divisão feita pela fissura póstero-lateral? Posso. A fissura póstero-lateral, bem aqui, ó. Olha aqui ela aqui, ó. Ela vai dividir todo o cerebelo em duas partes. O lobo flóculo nodular, uma pequena parte, e corpo do cerebelo. O corpo do cerebelo. Então você diz que a fissura póstero-lateral divide o cerebelo em duas partes, lobo, flóculo nodular e corpo. E a fissura prima divide o corpo em lobo anterior e lobo posterior. Entendi, professor. Tranquilo, meu filho, pode perguntar. Agora nós vamos fazer uma divisão evolutiva ao longo do tempo. Você vai dizer assim, todos os animais têm cerebelo? Não. O cerebelo, ele surge com esse animal bem aqui assim, ó, tá? É o chamado cerebelo da primeira fase. O primeiro animal que tem cerebelo só tem essa partezinha azul aqui, que são os ciclóstomos, que a gente conhece como lampreia. A lampreia. A lampreia. Esse animal aqui é o primeiro animal a ter cerebelo. O cerebelo surge exatamente, ó, cadê? Nos ciclóstomos, que a gente conhece como lampreia. Como é o cerebelo mais primitivo, a gente chama de arquicerebelo. Como é o cerebelo primeiro, ele chama-se de cerebelo da primeira fase. Só tem isso aqui. Professor, e para que esse animal, a lampreia, precisou ter o cerebelo? A lampreia é o primeiro animal que tem uma posição. Assim, qual é a posição humana? É bípede. Nós é bípede. Então, é para manter esse animal na posição, né? Ele vive dentro d'água horizontalmente, ele não vive com a cabeça para cima, para baixo, não. Ele tem uma posição, ele equilibra-se horizontalmente. Quem dá essa posição horizontal à lampreia é o arquicerebelo, que é essa partezinha azul aqui. Mas você poderia perguntar, professor, e nós humanos temos? Temos. Isso aqui é que é o lobo flóculo nodular. Aqui é o nódulo e aqui é o flóculo. Isso aqui é um cerebelo humano. Então nós temos. Só que a lampreia só tem isso aqui. E nós temos também isso aqui. E a função é a mesma do ser humano. É nos colocar na posição em pé. É que nos dá a posição. A nossa posição não é deitado, não é de coca. Não, é em pé, é bípede. Então, isso aqui é que põe o corpo humano em pé. Estabelece a função bípede para o ser humano. Lesões aqui no lobo flóculo nodular, você vai perder a capacidade de ficar em pé. Você não consegue. Você não consegue ficar em pé com tumores, lesões no lobo flóculo nodular. Ele também é chamado de cerebelo vestibular. Por quê? Porque ele é conectado com o órgão vestibular lá do ouvido interno. Os canais semicirculares, o sacro, o trículo, é que manda informações para cá. E aqui é que vai determinar o equilíbrio do corpo. As tonturas, lesão aqui vai dar tontura, perda de capacidade de ficar em pé. Tem lesões do arco cerebelo e a pessoa não consegue ficar em pé. Função, manutenção do equilíbrio, ó, através da coordenação. Claro que para você conseguir ficar em pé, ficar na posição, você vai controlar grupos musculares. Atividades motoras e somáticas são músculos que você vai controlar para você manter o corpo na posição. Além do equilíbrio, ainda controla os movimentos da cabeça e o movimento dos órgãos. Olha aqui. O lobo flóculo nodular. O lobo flóculo nodular. Lobo flóculo nodular. Aí, evolutivamente, surgem os peixes. Com os peixes aparece o cerebelo da segunda fase. Você poderia perguntar a pessoa, Monte, o que é que os peixes têm que teve que aumentar o cerebelo? Os peixes, pessoal, é o primeiro animal a ter membros.
São os primeiros animais a ter membro. Oxe, e o cerebelo tem braço, tem perna? Não, o cerebelo tem as nadadeiras. O cerebelo tem as nadadeiras. São os primeiros membros. Aí, essas nadadeiras vão evoluir para asas e de asas vão originar os membros. Então, surge a partir dos peixes. Então, teve que aumentar o cerebelo para o cerebelo que surge, então, para controlar o movimento das nadadeiras. E no ser humano, controla o movimento dos membros superiores e dos membros inferiores. É chamado de cerebelo da segunda fase, ou paleocerebelo. Aquele primeiro era o arque, era a primeira fase. Para controlar esses movimentos dos membros, se faz necessário uma ligação do cerebelo com a medula espinhal. Daí ele ser chamado de cerebelo espinhal. É o espinocerebelo dos ingleses, que é o lobo anterior. Ó, é o lobo anterior. É esse vermelho. É o lobo anterior. E aí inclui também no lobo anterior a pirâmide e a úvula, que é do lobo posterior, mas funcionalmente faz parte do paleocerebelo. Qual é a função? Regulação do tônus muscular da cultura e principalmente movimento do tronco e dos membros. Segue a evolução, tá aqui, ó, o lobo anterior. Segue a evolução e surge o cerebelo da terceira fase. Mas o que é, professor, a terceira fase? São os mamíferos. São os animais que alimentam seus filhos mamando. São os mamíferos. E o que, professor? Por que teve que aumentar e muito toda essa área verde, ó? É a maior parte. É o chamado cerebelo da terceira fase. É o neocerebelo. É a parte mais nova do cerebelo. Surge como os mamíferos. E esse cerebelo trabalha sobre a coordenação, sobre a influência do córtex cerebral. Então ele é chamado de cerebelo cortical, cerebelo cerebral. Porque é ele que vai fazer, junto com o cérebro, os movimentos conscientes, os movimentos finos, os movimentos delicados, vão controlar a força, a trajetória, a velocidade, vai controlar, disciplinar a contração dos músculos estriados esqueléticos. Então está aí, evolutivamente, filogeneticamente, o cerebelo é dividido em arquecerebelo, em paleocerebelo e neocerebelo. O arque é o mais antigo, é equilíbrio. O paleo é movimento de membros, dos olhos, da cabeça. E na terceira fase, o neocerebelo, os movimentos finos, conscientes, inteligentes e delicados. Aí, é o lobo posterior. Fazer, olha, tocar piano requer muita habilidade e toda essa sequência é disciplinada pelo cerebelo. Olha os mamíferos aí. Então tá aí. Resumindo só essa divisão filogenética. O arquecerebelo, que é da primeira fase, o lobo floco-nodular, são as funções ligadas aos órgãos vestibulares do ouvido interno, principalmente o equilíbrio do corpo. O paleocerebelo é o lobo anterior, funções motoras e proprioceptivas. A propriocepção é ligada ao aparelho locomotor. E o lobo posterior, além das funções motoras, tem as funções de cognição, as funções de inteligência. Mais recentemente, não tão recentemente, mas também não é tão velho, o cerebelo, assim como a medula, foi dividido em 10 áreas funcionais, que ele chama de as áreas funcionais de Larsell. Tá? Ele dividiu o cerebelo em 10 áreas, tá? Desde mais superior até mais inferior.
As áreas de 1 a 5 estão no lobo anterior, de 1 a 5 estão no lobo anterior, vai até a fissura prima, né? As áreas 6, 7, 8 e 9 estão no lobo posterior, e a área 10 está aqui no lobo flóculo. No lobo flóculo. Aí, e agora mais recentemente, é o mais recente, que é ladrão, querendo que é mesmo. Mais recentemente foi questão desse livro mais novo do Ângelo Machado, ele traz que o cerebelo está organizado funcionalmente em 3 alças funcionais. A alça vestibular, olha aqui, só aqui você já deduz. Vestibular é equilíbrio. Ó, essa alça vestibular correlaciona-se com o arco cerebelo, lobo flóculo nodular, e com as áreas de Larsell 5, 7, 9 e 10. A alça sensório-motora é principalmente o paleo-cerebelo, lobo anterior, e essas áreas 1, 4, 8 de Larsell, e a área límbica, psíquica, relaciona-se com o neocerebelo, lobo posterior, e com as áreas 6. Isso aqui é o que tem mais novo de cerebelo. Eu vou passar rapidamente isso aqui. Eu acho que a professora de histologia, eu acho que a professora Isilda já deve ter dado para vocês. Mas histologia, isso aqui, mas como tem um pouco de anatomia, de biodinâmica, eu vou falar para vocês. O córtex cerebelar, ele é muito igual, ele é muito uniforme, o córtex cerebelar. Vocês estão vendo aqui o córtex dividido em 3 camadas. Ó, camada superficial, camada média e camada profunda. Aqui a vermelha é superficial, a amarela é a média e a verde é a profunda. São as 3 camadas cerebelares. Essas camadas, elas têm nome. A camada superficial é chamada de camada molecular, a camada média é a camada piriforme e a camada profunda é a camada granular. São as 3 camadas celulares do cerebelo. É tudo igual, tanto faz ser arquicerebelo, paleocerebelo, neocerebelo, a organização celular do córtex é o mesmo. São 3 camadas. Diferentemente do cérebro, vocês vão ver lá na frente. A camada molecular, você vai ter 2 tipos de células. As células em cesto e as células estreladas. A camada média, que é a camada mais importante, vai ter só um tipo de célula. São as células mais importantes do cerebelo. São as células piriformes, que os livros trazem com o nome de células de Purkinje. É aqui nessa faixa amarela. Tem as células de Purkinje. São essas células aqui, ó. São as células de Purkinje. E a camada profunda, que é a camada granular, tem as células granulares e tem as células de Golgi, ó. Células granulares e também tem as células de Golgi. Vamos falar só mais um detalhezinho da camada média. Olha aqui a camada média. Aqui é a camada superficial, aqui é a camada profunda e aqui é a camada média. Ela tem assim essa filazinha, ó, de macroneurônios, que são as células piriformes ou de Purkinje. Piriforme é porque o corpo parece uma perazinha, ó, piriforme. Aqui, ó, parece uma perazinha. Ela tem uma ramificação dendrítica muito grande. Olha aqui o dendrito, ó, essas células piriformes. São as células nervosas que têm mais ampla ramificação dendrítica, são as células piriformes, ó. Quanto dendrito não tem? E esses dendritos invadem a camada superficial. Aqui, ó. E tem um axônio. Aqui, ó. Biga, você está vendo aqui ele começar aqui, ó. Ele vai até os núcleos profundos do cerebelo. Aqueles núcleos centrais do cerebelo que estão lá na substância. Olha aqui o axônio. Olha aqui o corpo do neurônio piriforme e aqui os dendritos do neurônio piriforme. Eles produzem, esses neurônios produzem uma substância química que é um neurotransmissor chamado de GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. GABA, ácido gama-aminobutírico.
É o neurotransmissor produzido pelas células piriforme ou de Purkinje. Eu fiz esse desenhozinho aí, ó. Aqui são as 3 camadas do córtex. A camada molecular, amarelinha, a camada de Purkinje, piriforme, e a camada molecular. Toda e qualquer folha tem isso. Esse branco aqui, que eu botei, é a lâmina branca. A lâmina branca é a substância branca de qualquer folha. É chamada de lâmina branca. E dentro da lâmina branca aqui, ó, o núcleo central do cerebelo. Como é que estão as células aqui? Ó, na camada média tem as células de Purkinje, ó, aqui. Os dendritos vão invadir a camada molecular, ó, vai invadir aqui. E os axônios, todos eles, ó, vêm em direção aos núcleos centrais. Dos núcleos centrais é que sai, ó. Aqui é o neurônio piriforme, diga daqui. Vai sair a fibra eferente do cerebelo. Daqui é que vai tirar a resposta do cerebelo. A camada superficial tem 2 tipos de célula. Tem as células estreladas e as células em cesto. 2 tipos de células que tem na camada superficial. Lá na histologia você deve ter visto isso. Tanto a célula estrelada como a célula em cesto também produzem GABA, o ácido gama-aminobutírico. E a camada profunda também tem 2 tipos de células. Tem as células granulares e tem as células de Golgi. Agora aqui tem uma diferençazinha. As células granulares, a substância química que elas produzem não é o GABA, é o glutamato. É a única célula nervosa do cerebelo que produz glutamato. Todas as outras produzem o GABA, o ácido gama-aminobutírico. Essas células granulares, olha aqui para mim, por favor. Elas saem da camada profunda, emite um axônio que atravessa a camada média e quando chega lá na camada superficial, ela vai se dividir em 2 ramos, chamada de fibras paralelas. As fibras paralelas é a terminação do axônio das células granulares. Essas fibras paralelas vão fazer sinapses com os dendritos das células de Purkinje. Aí, ó, células estreladas em células em cesto, a célula piriforme e as células de Golgi, todas elas vão produzir GABA, o ácido gama-aminobutírico. E as células granulares vão produzir glutamato. Então, as granulares são as únicas células cerebelares que produzem um neurotransmissor diferente. Produzem glutamato. Isso aí também foi eu que fiz, esse quadrozinho, para ver se vocês entendem. Eu vou falar agora das conexões que entram no cerebelo. Entram através dos pedúnculos. Eu aqui não estou fazendo diferença se entra pelo pedúnculo cerebelar superior ou médio inferior. Eu só estou dizendo que elas entram. São as conexões aferentes. Tá? Vamos lá. Aqui eu botei as 3 camadas do córtex. A camada superficial, a camada média e a camada profunda. Tá? Camada molecular, de Purkinje e granular. Aqui dentro da substância branca eu botei os núcleos centrais do cerebelo. Tá aqui, ó. Na camada média eu botei as células de Purkinje, que são as células mais importantes. Percebo que da célula de Purkinje saem os dendritos que vão para a camada superficial. E lá do corpo da célula de Purkinje sai um axônio que vai fazer sinapse com o núcleo central do cerebelo que estão lá na substância cinzenta profunda. Então aqui essas 3 camadas é o córtex do cerebelo e aqui o branco é o centro branco medular. Ok. As fibras que vão penetrar no cerebelo, ou elas vêm da ponte do bulbo, na medula do bulbo, elas estão entrando no cerebelo. Presta atenção. As fibras
as fibras. Tem dois tipos de fibras que penetram no cerebelo: as fibras musgosas ou as fibras trepadeiras. As fibras que penetram no cerebelo ou são musgosas ou são trepadeiras. As trepadeiras são os axônios das fibras lá do complexo olivar inferior, lá do bulbo, onde tem a oliva. Aqueles axônios olivos cerebelares, aqueles axônios recebem o nome de fibras trepadeiras. E todos os outros axônios que penetram no cerebelo recebem o nome de fibras musgosas. Então, as conexões aferentes ao cerebelo se fazem através de fibras musgosas ou de fibras trepadeiras. Há uma diferença estrutural funcional entre elas. Preste atenção aqui para a minha figura. Ó. As fibras pontocerebelares, lá dos núcleos pontinos, pontos cerebelares, espinos cerebelares, da medula espinhal que penetra, ou vestíbulos cerebelares, dos núcleos vestibulares, ó, todas elas vão produzir glutamato e penetram no cerebelo com o nome de fibras musgosas. Olha aí. Agora, as fibras trepadeiras são as fibras olivo-cerebelares. Elas vão produzir aspartato. A oliva vai produzir aspartato para estabelecer essas sinapses entre as fibras olivares e as fibras cerebelares. Olha aí. Tanto a... Professor, Diga. o que são as fibras vestíbulos cerebelares? As fibras vestíbulos cerebelares são aquelas que se originam nos núcleos vestibulares, lá da ponte. Não tem aquele núcleo vestibular superior, inferior, medial e lateral, ligados ao equilíbrio, ligados ao oitavo par craniano? São as fibras que vão levar ao cerebelo informações sobre a posição da cabeça. São as fibras vestíbulos cerebelares. Olha aí. As fibras espinos cerebelares, ó, lá da medula espinhal, aquele extracto espino cerebelar anterior e espino cerebelar inferior. Você vê o seguinte: quando essa fibra que vem da medula espinhal vem, você vê aqui, ó, pá, a fibra vai e faz sinapse nos núcleos centrais, mas emite um colateral para fazer sinapse lá com as células granulares na camada profunda do cerebelo. Todas elas aqui, musgosas, vão ter esse comportamento, ó. As fibras vestíbulos cerebelares faz sinapse no núcleo central, emite um colateral para as células granulares. Também as pontos cerebelares, ó, faz sinapse no núcleo central, emite um colateral que vão fazer sinapse com as células granulares. Lá nas células granulares, elas vão emitir, ó, um axônio que vão até o córtex, na camada superficial, vão originar as fibras paralelas que vão fazer sinapses com os dendritos das células de Purkinje, das células perifóricas. Essas são as fibras musgosas. Penetram, faz sinapse nos núcleos centrais, emitem colaterais que vão fazer sinapse com as células granulares da camada profunda. Essas neurônios granulares vão emitir axônios que vão para o córtex, vão emitir as fibras paralelas que vão estabelecer sinapses com os dendritos das células de Purkinje. As células trepadeiras é diferente. Sai lá da oliva, ó. Olha aí, ó. Ela também faz sinapse no núcleo central, mas ela passa direto, sem fazer sinapse nas células granulares, e vão se enroscar com os dendritos das células de Purkinje lá na camada superficial. Por isso é que elas são chamadas de trepadeiras. Não tem aquelas plantinhas trepadeiras que parasitam os galhos de outras plantas, se enroscam lá? Da mesma maneira, ó, elas vão fazer, elas se envolvem os dendritos das células perifóricas. Daí que elas são chamadas de fibras trepadeiras. Ok. Aí, é só outra figura para mostrar a mesma coisa. Vocês comparem que é igualzinho
ao que eu disse. Essas conexões do cerebelo, algumas dessas fibras estão subindo, penetram e estão subindo, e outras estão descendo, estão saindo. As fibras que entram e que sobem são as musgosas, as trepadeiras e as glandulares. Todas elas estão entrando e indo em direção ao córtex. São fibras cerebelares ascendentes. As outras são descendentes. As células piriformes, estreladas, em cesto e em gode, vão emitir axônio que tem um trajeto oposto ao trajeto das células musgosas, trepadeiras e glandulares. Essas fibras ascendentes têm função excitatória, enquanto que a descendente tem função inibitória. É tudo que eu disse para vocês. Agora aqui eu quero mostrar como é que é a saída, as conexões que saem. As conexões que saem, o início das fibras que vão sair começa lá no corpo celular das células de Purkinje, lá na camada média, aqui, ó. Aqui vai sair um axônio, ó. Daqui vai sair um axônio. Esse axônio vai levar a resposta e entregar os núcleos centrais do cerebelo. Lá do núcleo central é que vai sair as 3 vias eferentes do cerebelo. O cerebelo tem 3 tipos de vias eferentes. Nós não temos 3 lobos, o lobo anterior, o posterior e o lobo frontonodular, pois as respostas do cerebelo saem dos núcleos centrais de cada uma dessas partes. São as vias eferentes cerebelares. Ó, as vias eferentes. As dentotalâmicas está saindo dos núcleos denteados para o tálamo, interpostos rubrais, fastígios reticulares e fastígio vestibular. Para você entender a saída das fibras do cerebelo, primeiro se faz necessário que você conheça quais são os núcleos centrais do cerebelo, tá? Que são os núcleos centrais do cerebelo, é o que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Isso aqui ainda é a mesma coisa, olha aí. Os neurônios piriformes aqui vão elaborar a resposta, o plano do movimento, manda a resposta para os núcleos centrais do cerebelo e os núcleos centrais do cerebelo vão originar as vias que saem do cerebelo em busca de outros núcleos do tronco, do sistema nervoso central. Então, eu vou tirar esse slide daqui e botar lá mais atrás, para que vocês conheçam esses núcleos centrais do cerebelo. Os núcleos centrais é a porta de saída da informação do cerebelo. Daí vocês têm que saber que o cerebelo é dividido em 3 partes, filogeneticamente, que é o arquicerebelo, o paleocerebelo e o neocerebelo. Cada um deles tem um núcleo central. Qual é o núcleo central, professor, do arquicerebelo? É o núcleo fastigial, ó. Está lá no vermes, ó. Está lá no vermes, o núcleo fastigial. No paleocerebelo tem 3 pares de núcleo. O conjunto desses 3 pares, de um lado e do outro, são chamados de núcleos interpósitos. É formado pelo núcleo emboliforme e pelo núcleo globoso. Tem os globosos e o emboliforme. Esses 3 juntos formam o interpósito. O interpósito, portanto, é o núcleo central do paleocerebelo. E esse maior aqui, ó, é o núcleo denteado, que é o núcleo do neocerebelo. Então, aqui são as 3 portas de saída. Núcleo fastigial do arque, daqui é que vai sair as fibras. Fastígio, sai do fastígio. Fastígio, tá? O interpósito, aí saem as fibras interpósito, umbral, dentotalâmica. As fibras vão sair dos núcleos centrais. Mesma coisa, ó aqui, núcleo fastigial, núcleo globoso e o núcleo emboliforme, e aqui o núcleo denteado. Fastigial, globoso, emboliforme, denteado. A substância branca, que é o corpo medular do cerebelo, são as fibras que entram, as fibras que saem e
as fibras que ligam áreas cerebelares entre si. É a substância branca do cerebelo, que é dividido em corpo medular e as lâminas brancas do cerebelo. As fibras que entram são musgosas e trepadeiras, e as que saem são aquelas que saem dos núcleos centrais, dentotalâmica, interpósito rubrais, fastígio reticular e fastígio verticular. Fibras aferentes, fibras eferentes. E as fibras que ligam áreas, aquelas intracerebelares, são colaterais das células de Purkinje. Nós já estamos do meio para o fim. Essa divisão funcional do cerebelo é uma divisão mais recente. Essa divisão ela foi feita por fisiologistas, né? É baseada exatamente pelas conexões de saída, né? Os fisiologistas fizeram essa classificação funcional. Eles disseram que funcionalmente o cerebelo tem uma zona medial, que corresponde ao vermes, tem uma zona intermediária logo após o vermes e uma zona lateral ou hemisférica que corresponde à maior parte dos hemisférios. A zona medial é de responsabilidade do núcleo fastigial, a intermediária ou paravermiana de responsabilidade do núcleo interpósito e a lateral ou hemisférica de responsabilidade do núcleo denteado. Olha aí, medial aqui é do núcleo fastigial, a intermediária do núcleo interpósito e a lateral do núcleo denteado. Isso aí tudinho, não vou descer muito detalhe, porque tudo isso aqui foi o que eu disse para vocês até agora. As divisões cerebelares, anatômicas, verme e hemisfério, filogenética, arco cerebelo, palineo. Aqui foi o que eu disse para vocês, vocês veem aí como tudo isso aí já foi dito para vocês. Eu fiz também esse quadrozinho em resumo aqui, ó. Qual é o núcleo central do arco cerebelo? Fastigial. Do paleocerebelo, interpósito. E do neocerebelo, denteado. São os núcleos centrais de cada um. Do arco cerebelo, do paleocerebelo e do neocerebelo. Quais são as vias referentes que saem do fastigial? Fastígio reticular e fastígio verticular. E que sai do interpósito? Interpósito rubral, interpósito talo-cortical. E do denteado, dentotalo-talâmico. São as fibras que saem dos núcleos centrais. E qual é o destino? Tudo é a medula espinhal. Através o arco cerebelo vai atingir a medula com as fibras retículo-espinhais e vertíbulo-espinhais. O páleo vai chegar através das fibras rubo-espinhais e córtico-espinhais. E o neocerebelo vai alcançar a medula através das fibras córtico-espinhais. Professor, essas informações que vão do cerebelo para a medula, elas primeiro saem lá do córtex, é? Não. Tem algumas que saem direto do cerebelo para bulbiponte e de lá para a medula. As que vão do córtex para a medula é do neocerebelo e do paleocerebelo. Elas vão ao córtex primeiro e dado o córtex é que descem para a medula espinhal. Vamos entender agora como é que funciona o arco cerebelo. Vai ficar muito claro agora. Do que eu disse, eu quero juntar tudo agora em 3 coisas. Que eu quero perguntar a vocês. Explique como é que funciona o arco cerebelo. Eu quero ver se você entendeu qual é a função do arco cerebelo. Primeiro, então, vamos saber. O arco cerebelo está lá e ele tem que ser provocado. As fibras aferentes do arco cerebelo, ele vem lá do ouvido, lá dos órgãos vestibulares do ouvido, ó. Olha os canais semicirculares. Daqui vai nascer a função vestibular do nervo vestíbulo coclear. Então é o nervo vestíbulo coclear que nasce aqui, ó. Começa lá. É a via, é o nervo vestíbulo coclear, que vai penetrar aqui, ó, bulbo e ponte, e vai lá para os núcleos, ó, para os núcleos
vestibulares. Lá no núcleo vestibular vai surgir o tracto vestíbulo cerebelar. Pronto, entrou. A fibra saiu do ouvido, foi bulbo e ponte, chegou no cerebelo. Chegou no cerebelo. Bom, qual é a parte do cerebelo que vai receber ele lá? O arco cerebelo. E o que é o arco cerebelo? É o lobo flóculo nodular. Então as informações saem do órgão vestibular e vai lá para o lobo, para o arco cerebelo. O que essas fibras vão levando? Informações sobre a posição da cabeça. Saber se você está equilibrado. Se não está equilibrado, é para que o cerebelo promova o equilíbrio da cabeça. A função sensorial do arco cerebelo só é essa. É informar o cerebelo a posição da cabeça. Informações sobre a posição da cabeça. Ok. E as fibras que saem do arco cerebelo? Toda fibra que sai do cerebelo sai do núcleo central do cerebelo. Qual é o núcleo central do arco cerebelo? O núcleo fastigial. O núcleo fastigial é o núcleo do arco cerebelo. Onde é que ele está? Lá na zona medial, lá no vermes. Ah, é B. E de lá sai que tipo de fibras? As fibras fastígio vestibular e as fibras fastígio reticular. Lá do núcleo vestibular e da formação reticular, são as fibras que vão para a medula espinhal. Está aqui, ó, retículo espinhal. Eu já tinha mostrado aqui a retículo, a vestíbula espinhal e a retícula espinhal. Aí, retículo espinhal, vestíbula espinhal. Qual é o destino? A lâmina 9, porque a lâmina 9 é que vai originar as vias eferentes que vai para os músculos estriados esqueléticos. É a lâmina 9, ó. É a lâmina 9. Ah, professor, é a lâmina 9, ó. Só que na lâmina 9 tem dois núcleos, o medial e o lateral. Ela vai para o medial aqui, ó. Vai para, ó, o grupo medial da coluna anterior lá na lâmina 9. Daí vai sair os nervos que vão para os músculos axiais. Axiais é o músculo do pescoço, do tronco. E proximais dos membros, lá do quadril, lá do ombro, para manter a posição, o equilíbrio do corpo humano. Eu achei esse slide e eu dei uma melhorada nele. Olha aqui, o órgão vestibular vai informar aos núcleos vestibulares e de lá para o lobo flóculo nodular. Aí, ó, o núcleo fastigial da zona medial vai receber a resposta e vai mandar para a formação reticular e para os núcleos vestibulares. Daí vai para a medula espinhal, ó. E da medula espinhal para os músculos axiais e proximais dos membros. Pronto. O arco cerebelo só é isso. A função dele é só a manutenção do equilíbrio. Professor, Diga. só pode voltar um slide aí? Pode lembrar essa formação reticular? Vocês fizeram seminário delas ontem, né? Formação reticular nem é substância branca, nem é substância cinzenta. São áreas do tronco cerebral, onde a substância branca e a substância cinzenta ocupam, se misturam, né? E ela desenvolve N funções. Entre essas funções da formação reticular tem aquela fase preparatória do movimento. Todo movimento consciente é precedido por um movimento automático preparatório. Daí é que entra a formação reticular. Valeu, professor. Ok. Paleocerebelo. O paleocerebelo está relacionado com o movimento dos membros. Membro superior e membro inferior. Mas para o paleocerebelo funcionar, tem que receber informações que vêm dos membros. Quem é que traz informação dos músculos dos membros? Os nervos espinhais. Os nervos espinhais penetram na medula espinhal e lá vão fazer sinapses, lá naquelas lâminas 5, 6, da onde vai originar, sabe o quê?
os tractos espinocerebelar anterior, espinocerebelar posterior e o cúneo cerebelar. E essas fibras todas vão para o cerebelo. Quem é que vai receber informações de proprioceptiva? É o paleocerebelo. E quem é o paleocerebelo? É o lobo anterior. O paleocerebelo é o lobo anterior. Vai receber, o lobo anterior vai receber essas informações. O que essas fibras trazem? O que essas fibras do espino cerebelar anterior e espino cerebelar posterior? Tudo que os músculos estão fazendo. Avaliar o grau de contração dos músculos, a tensão das cápsulas internas, das cápsulas articulares e dos tendões, posição e velocidade das partes do corpo. Tudo que é propriocepção, aquela propriocepção inconsciente, é informada para o cerebelo. Só de posse dessas informações é que o cerebelo pode fazer o planejamento. Aí o que acontece? As células de Purkinje do paleocerebelo vão informar o que foi que elas decidiram ao núcleo central do paleocerebelo. E quais são os núcleos centrais do paleocerebelo? Os núcleos interpostos, aquele globoso e emboliforme, que fica naquela zona intermediária entre o vértice e o hemisfério. É a zona intermédia ou intermediária. Desse núcleo interposto é que saem as fibras interpostas rubrais, que lá do núcleo rubro vão para a medula. E as fibras interpostas do tálamo, que do tálamo vai ao córtex, e do córtex vai para a medula espinhal. Tudo termina na medula espinhal. Vai para o membro? Vai movimentar, não são os membros? É. Também vai para a medula espinhal, lâmina do grupo lateral, lâmina nova, grupo lateral, que vai para os músculos distais, os músculos do braço, antebraço e mão, músculo da coxa, perna e pé. Para quê? Para produzir os movimentos. Para produzir os movimentos dos membros. Aí, a medula espinhal vai receber a informação e vai mandar pelo trato, os músculos vão informar a medula, e a medula, através do tracto espinocerebelar, informa o paleocerebelo, que é o lobo anterior. Olha aí, vai para o núcleo interposto, zona paravermiana. De lá vai sair informações para o tálamo, para o núcleo rubro. Do tálamo vai para o córtex, do córtex vai para a medula espinhal. Do núcleo rubro vai para a medula e vai para a oliva. Aqui é que é o circuito do aprendizado do movimento. Aqui, a memória do movimento envolve o cerebelo e o núcleo, envolve a oliva. Envolve a oliva. Olha que aquelas fibras olivas cerebelares, as fibras trepadeiras aqui, E, finalmente, as vias sensitivas ou aferentes do neocerebelo, que é o cerebelo mais novo. Quais são as vias? Olha, atenção aqui. O cérebro, ele não planeja movimento. O cérebro, ele deseja movimento. O cérebro vai desejar movimento. Ele deseja movimento. Quem é que faz? Quem é que planeja? O cerebelo. Então, o neocerebelo, o córtex, através das fibras ponto cerebelar, as fibras corticopontinas, são essas fibras que saem do córtex para a ponte. E da ponte, o cerebelo. Ponto cerebelar. Essas fibras que vão trazer o desejo do cérebro de fazer um movimento. O cérebro deseja, pensa em fazer um movimento e manda para o cerebelo. O cerebelo faz o plano e devolve para o cérebro e o cérebro executa. Isso aí é numa velocidade que você, 200 metros por segundo, é uma velocidade estúpida. Chega a 200 metros por segundo. Quem é que vai receber essas informações que vêm do cérebro? O neocerebelo. E o que é o neocerebelo? O lobo posterior. É o lobo posterior. Aí lá as células de Purkinje do lobo posterior
vai mandar para o núcleo denteado, né? O que foi que elas decidiram. E o que é que vem do córtex, professor? Ó, o desejo de planejar um movimento voluntário, a intenção do cérebro, o desejo do cérebro de fazer um movimento voluntário. Ó, vem lá de cima para a ponte e da ponte penetra no cerebelo, porque tem aquela decussação das fibras ponto cerebelar. Qual é o núcleo, professor, do neocerebelo? Não é o denteado? Não é o núcleo denteado? Aí do núcleo denteado saem as fibras dentro para o tálamo. Sai do denteado para o tálamo. Do tálamo para o córtex cerebral. Aí do córtex para a medula espinhal. Vem lá para a medula espinhal. Destino, medula. H medular, lâmina 9, grupo lateral. Funções, controle dos movimentos distais, porque esses movimentos distais, os movimentos principalmente distais, que é do antebraço e mão, que é da perna e pé. Controle dos músculos distais do membro. O distal é do antebraço e mão, é da perna e do pé, que é para fazer os movimentos delicados. Aqui, ó. Olha aqui a fase de desejo e elaboração. Olha aqui. O córtex está desejando, manda para a ponte manda para o cerebelo. A célula de Purkinje do neocerebelo manda para o denteado devolve para o tálamo devolve para o córtex. Isso aqui é a fase de planejamento do movimento consciente. Quando o movimento chega aqui, aí o córtex manda executar a fibra córtico-espinhal. Aqui é a fase de execução do movimento. Aqui é a fase de planejamento, aqui é a fase de execução. Mesma coisa, ó. O córtex manda para a ponte, o desejo, a ponte manda para o hemisfério cerebelar posterior, que manda lá para o núcleo denteado na zona lateral, hemisférica, manda para o tálamo manda para o córtex manda para a medula manda para os músculos distais efetuar os movimentos. Aí é a mesma coisa, pessoal, eu não vou repetir, para não ficar cansativo, mas vocês vão pegar esse quadrozinho, vão ler, vão entender, né? Esses tractos, né? Por exemplo, as trepadeiras começam na oliva, é para a memória do movimento, o tipo de informação, a origem dos tractos no núcleo olivar inferior, qual é o destino, a oliva, o paleocerebelo, eu mostrei lá. Então aí tem o destinozinho de cada uma dessas fibras que vocês, eu disse a vocês, eu só coloquei nesse quadrozinho para facilitar mais a vocês. E aí eu botei também, e vocês vão atrás para ver, do livro de vocês tem isso aí, na 4ª edição. É por onde é que passa essa fibra em todo o seu percurso. É como se eu fosse... Rapaz, essa estrada de Teresina para Parnaíba. Sai daqui, vai para Alto, de Alto vai para Campo Maior, Cocal de Telha, vai para... aí vai dizendo, Capão de Campo, vai para Piripiri, vai para Piracuruca, vai... Aí eu falo direitinho o trajeto da via córtico-ponto cerebelar, por onde é que passa. A via olivo cerebelada, ó, córtico-olivo cerebelo. A via córtico-retículo cerebelar. São as vias aferentes do cerebelo que têm origem no cérebro. Aí eu digo todo o trajeto. As vias aferentes que têm origem na medula, o tracto espinocerebelar anterior, espino cerebelar e o cúneo cerebelar. As fibras que têm origem nos núcleos vestibulares, as fibras vestíbulo cerebrais. Então eu dou o destino e o trajeto de cada uma dessas fibras para vocês conhecerem todo esse trajeto. Lá no começo da aula eu disse que tinha os 3 pedúnculos, que eram as 3 portas de entrada e saída do cerebelo. Daqui as 3 avenidas. E aqui nesse quadro eu boto os tractos que entram e que saem pelo pedúnculo cerebelar superior aqui, ó. Esse tecto vestíbulo, tecto cerebelar, espino cerebral estão entrando. E as dentotalâmicas, dentorubrais e dentos corticais estão saindo.
aqui pelo pedúnculo cerebelar superior. Aqui pelo pedúnculo cerebelar médio são as fibras pontocerebelares e retículo cerebelares. Aqui tudo da ponte penetrando no cerebelo. E pelo pedúnculo cerebelar inferior, ó, transitam todas essas fibras. Essas pretas aqui estão entrando e essas azuis estão saindo. Aqui pelo pedúnculo cerebelar inferior. Também não vou descer comentário, porque isso aqui é patologia, mas só cito a vocês que o cerebelo pode ser lesado. Lesões vasculares, provindo de infartos, hemorragias, lesões granulomatosas por bactéria, fungo, doenças parasitárias, tumores, por exemplo, de célula da glia, os astrocitomas, síndrome paraneoplásicas, bacterianas fúngicas, intoxicação do álcool e outros, infecções, meningite, virótica, encefalite, doenças degenerativas como mal de Parkinson, tudo isso pode atingir o cerebelo. Estamos já concluindo, já praticamente mais 10 minutos. Eu quero que vocês saibam que uma lesão do cerebelo não dá paralisia. Ninguém é paralítico por causa de lesão do cerebelo. E o que dá? Você perde a coordenação dos movimentos. Não é que você não faça o movimento, é como um bêbado. O bêbado não fica paralítico. Ele perde a coordenação. Pois imagine que uma lesão de cerebelo vai te dar uma incoordenação dos movimentos. Você fica sem equilíbrio, modifica a fala, modifica o andar. Quando você perde a coordenação da marcha, eu digo que você está com uma ataxia. É aquela marcha do bêbado. Uma das características é você abrir as pernas, afastar os membros para poder aumentar a base de apoio. Você fica com a fala arrastada, chama-se disartria. Perde a harmonia da fala. E os olhos ficam revirando. É um nistagmo. Você perde o controle do movimento dos olhos. Mas não é paralisia, você perde a qualidade do movimento. Na perda do equilíbrio, o doente tende a abrir as pernas para ampliar a base. Tá? E você também fica com a força diminuída, que diminui o tônus muscular. A sua marcha fica instável, oscilante, cabalante, erro na execução motora. Você vai pegar um copo, bate no copo, derruba. Você vai dar um abraço na pessoa, bate mais forte. Quando as lesões é no arco cerebelo, você não consegue ficar em pé. O arco cerebelo não é para te dar o equilíbrio de você ficar em pé, a postura. Se você tem uma lesão de arco cerebelo, você perde o equilíbrio. Você tem dificuldade de se manter em pé. Você estando deitado, você está normal. Deitado está normal. O seu problema é ficar em pé. Aí você já sabe que você tem lesão, está com problema de arco cerebelo. No paleocerebelo, que você fica com a marcha cambaleante, pode ser em função do álcool. Porque quando você está bêbado, mas no outro dia você está bom, o álcool vai metabolizando, você volta à sua marcha normal, etc. Mas se você for um alcoólatra, o álcool vai progressivamente destruindo o cerebelo e você fica com problema de marcha definitivamente, por lesões do paleocerebelo, degeneração do córtex do lobo anterior no alcoolismo crônico. Aí você perde realmente, você fica com a marcha. Olha aqui, o afastamento dos membros inferiores para você não cair, para aumentar a sua base de equilíbrio. Perda do equilíbrio, leva o paciente a andar com a base alargada, ataxia dos membros inferiores, a perda de qualidade, principalmente dos membros inferiores, que vai dificultar a tua marcha. E do neocerebelo, você vai perder a capacidade de fazer movimentos mais finos. Por exemplo, aqui tem uma série deles, que eu não vou
Dismetria. O médico manda você tocar no seu nariz, você não consegue, a maior luta para levar o seu dedo para até tocar onde o médico manda. Ó. É uma dismetria. Tem a decomposição. Você se movimenta tal qual um robô. Você já viu em filmes como é que o robô... Porque você faz uma decomposição. Não tem essa harmonia dos movimentos. Você vai mexer como se você fosse um robô. Desviado a cocinesia de fazer movimentos rápidos e alternados. Ele manda você fazer movimentos rápidos e alternados. Bota assim o tempo para você... você não consegue fazer esse movimento rápido. Vocês vão fazer isso lá na patologia. As lesões cerebrais podem acometer o paleocerebelo, o arco cerebelo ou o neocerebelo. Quando é no arco cerebelo, a perda do equilíbrio, ó, ataxia, marcha, vestígio, nistagmo, movimento dos olhos. Paleocerebelo, movimento dos membros, ó, ataxia da marcha. E quando é no neocerebelo, ó, eu já mostrei a você. Isso aí vocês vão ver, essas lesões cerebelares, também não vou... Para concluir. Tradicionalmente associados ao cerebelo exclusivamente às funções motoras. Foi o que eu disse no começo da aula. Achava que o cerebelo era um órgão exclusivamente motor. Com as técnicas atuais de neuroimagem, que foi associado e descoberto que algumas doenças relacionadas ao raciocínio, estudo de linguagem, da cronometria do pensamento, cerebelo. No momento atual, a neuroimagem torna evidente a existência de circuitos central que envolve o córtex cerebral, o cerebelo, o tálamo e tronco encefálico. A área pré-frontal, que é essa área bem da frente aqui do cérebro, sofre influência direta do cerebelo, que é a principal, é a área mais inteligente do nosso cérebro, é a área pré-frontal. A área emocional também recebendo influência cerebelar. Estamos associando ao TDAH, déficit da atenção, hiperatividade, a lesões cerebelares. Então você vê que hoje o cerebelo, além daquela função motora, tem toda essa gama de funções cognitivas e emotivas. Recuperação funcional. O cerebelo é diferente do cérebro. Cada região do cérebro faz uma coisa diferente. E o cerebelo, como ele é muito igual, eu disse para vocês que a histologia cerebelar de qualquer folha é igual. Tem aquelas 3 camadas, superficial, média e profunda, aquela distribuição. Então, por ser muito uniforme, quando há uma lesão de uma área cerebelar, com o tempo a área vizinha acaba assumindo aquela função e você tem uma certa recuperação. Isso aí é um tio meu, já morreu, lá de Barras, doutor José de Redungulagem, e é meu ídolo, e muito do que eu sei eu me inspirei nele. E eu sempre presto uma homenagem a ele para ter minhas aulas. Ok? Era isso que eu tinha de cerebelo. Amanhã a gente faz aula prática. Amanhã não, na quinta. E eu queria que você chamasse o monitor para me ajudar para a gente fazer uma prática que envolver essas atividades, porque a gente pode fazer a prova, a segunda, a teórica, a gente faz, porque nós temos sala lá, a sala 12, a gente faz a prova lá, e na terça a gente faz a prova prática, todo mundo, lá no laboratório, e na quinta eu já dou um assunto teórico, porque nós estamos um pouco atrasados nos nossos assuntos teóricos. Tá ok? Então um abraço, até amanhã. I love you para vocês todos. Tchau.